Alex Pardelas, mais uma aula, vamos com tudo, obrigado, Alex, vamos com tudo, sim, né? Vamos com tudo, eu procurei, né, procuro, assim, nessas aulas, às vezes, trazer alguns elementos, assim, do nosso imaginário, né, desse repositório de cultura que nós temos na tradição ocidental, na tradição cristã, né, judaico-cristã, no caso, do Antigo Testamento, né, e isso está aí, isso eu sempre digo, isso é um tesouro que a gente pode usar para entender hoje o mundo, né? Pensamento, literatura, né? Pensamento religioso, teologia, tudo isso, né? Nos ajuda a atuar no nosso mundo, tá bom? Então, hoje foi o Sansão. Fábio Vasconcelos, boa noite, professor. Eu lhe admiro, gostaria de perguntar, obrigado, muito obrigado, Fábio. Eu gostaria de perguntar sobre a possível tomada de território da Guiana pela Venezuela. Qual o senhor acredita será a postura do governo brasileiro e qual deveria ser? Bem, sim, acho que a Venezuela vai invadir a Guiana, mais cedo ou mais tarde, ou não, né? Depende do cálculo que eles fizerem. Eles seriam totalmente capazes de fazer isso. O que talvez esteja adiando isso é que os Estados Unidos estão abrindo a porta para a Venezuela, né? Então aí vem a parte da cegueira do Sansão, né? Totalmente cego lá, né? Sem olhos nenhuns em Gaza. Então os Estados Unidos estão, né, mais ou menos dando um jeito de defender Israel, né, de ajudar a Ucrânia, mas, né, aqui na região, né, tem um aliado do terrorismo, aliado do Irã, aliado do Hamas, aliado da Rússia, que é a Venezuela, né? E os Estados Unidos falam, pô, Maduro, no fundo você é um cara legal, e eu confio que você vai promover eleições justas no ano que vem, então, em troca disso, eu vou, né, acabar aqui com todos os embargos ao seu petróleo, te devolver todo o dinheiro, tá? E, no fundo, te reconhecer plenamente como presidente, porque não reconheciam, né? Maduro ainda estava, que eu saiba, ilegitimado pelos principais países ocidentais, inclusive os Estados Unidos. Então, eu vou te reconhecer e tal. E aí confio em você, você vai organizar eleições limpas no ano que vem, né? E o Maduro, claro, né? Né? E aí o Maduro está a toda, enfim, voltando a ter instrumentos de ação que lhe tinham sido cortados, inclusive por ação nossa, no tempo do governo Bolsonaro, toda a pressão diplomática sobre o Maduro, enfim, os últimos elementos aí das amarras que a gente procurou colocar em torno do Maduro estão desaparecendo. E ele vai agir do jeito que ele age, que é em favor dos seus amigos, em favor do terrorismo e assim por diante. Então, como ele está bem com o governo Biden, é capaz dele não invadir assim, territorialmente a Guiana. Assim, não, isso aqui pode me complicar. Ou não, né? Ou não, pode dizer, não, agora mesmo, assim, esses trouxas aí já estão me dando dinheiro de volta, e vou invadir a Guiana e eles vão continuar me dando dinheiro, e é capaz de acontecer isso. Então, ele pode estar esperando também a eleição americana, se estiver pintando uma vitória do Trump, aí ele invade mesmo, porque aí não adianta, o Biden não vai mais estar aí. Agora, se pintar uma vitória do Biden ou dos democratas, que assim é outra, né? É outro elemento de sanção aí, né? Você tem o presidente né, o maior líder do mundo livre, que é um cara que, né, está com as condições de saúde que a gente conhece por parte do Biden, né? Tem muito mais sanção do que isso. Mas, enfim, se houver uma perspectiva desse negócio aí dos democratas continuar no poder, é capaz do Maduro falar, não vou invadir agora porque os americanos pegam, enfim, me ajudam mesmo, então eu vou só ficar fazendo uma pressão aqui sobre a Guiana, de repente vou fomentar aí um governo pró-Venezuela na Guiana, pode fazer uma coisa desse tipo. E talvez seja um dos elementos aí do cálculo. Agora, se a perspectiva for ganhar o Trump, ele vai lá e pega logo metade da Guiana. A posição do Brasil tinha que ser totalmente em favor da Guiana, né? A nossa posição hoje é um diferendo entre eles, o problema é deles. Está bem, né? Em circunstâncias normais. As circunstâncias não são normais, você tem um governo terrorista, né? Maduro ameaçando um país amigo, que é a Guiana, né? Os dois são vizinhos nossos, nós somos o maior vizinho dos dois, temos uma responsabilidade, né? Então a gente não pode, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio, né, de jogar a responsabilidade para os outros, que é a tradição da nossa diplomacia, que, né, eu
Eu somente procurei acabar com isso. E agora voltou, óbvio, né? Então, não, isso é problema das Nações Unidas, eles que resolvam, né? O Hamas é terrorista. Não sei, se as Nações Unidas disser que são, se as Nações Unidas disser que não é, não é. Né? Assim, Venezuela, um país tirânico, né, homicida, está ali invadindo a Guiana. É problema deles, né? Vamos aqui chamar uma reunião, quem sabe o diálogo. Fosse eu, não deixava não, tá certo? Inclusive porque tem todo um problema aí do velho tratado do Brasil com o Reino Unido, de limites, que delimitou ali aquela fronteira entre o Brasil e o que hoje é a Guiana, que na época era a Guiana Inglesa, parte do Império Britânico. E, né, então, tem uma parte do território que a Venezuela reivindica, que poderia invadir, que o Brasil já reivindicou como seu território. Então, tem todo um problema aí de direito internacional de saber se, numa hipótese de invasão venezuelana, se persistem, então, os acordos de fronteiras vigentes, ou se tudo se desfaz. Né? Ou se tudo se desfaz, porque ali era, enfim, Império Espanhol, se bem que nessa época criaram a Venezuela independente, né? Império Britânico e Brasil. Né? Esse triângulo aí é complicado. Se a Venezuela invadir, uma interpretação possível é essa: olha, tudo está desfeito, né? Não vale mais, e agora então a Venezuela está invadindo o território brasileiro, né? Território que o Brasil já reivindicou. Isso é uma hipótese possível. Mas mesmo independentemente disso, né, que é uma tese complicada aí de direito de fronteira, mas mesmo independentemente disso, né, o Brasil, se quiser ser alguém no mundo, não pode deixar não, tá? Não poderia deixar. Pedro Luiz perguntando, civilização versus barbárie? Exato. É uma maneira de ver. Né? É uma maneira de ver, e a barbárie está avançando. Por quê? Porque ela avança nos países que a promovem, e ela avança dentro dos países, né, que deveriam estar defendendo a civilização. E o Márcio Secundino, gente, de comunista se espere tudo. Essa gente não respeita nada e ninguém. Exatamente. Né? Disse tudo. E aí, assim, os temas que a gente está vendo no nosso curso, que é muito importante, de logopolítica, dentro da Academia Folha Política, é esse. Qual é o propósito do comunismo? Eu estou mostrando com textos lá que é o seguinte: o propósito do comunismo é simplesmente a instalação do comunismo. O propósito da revolução é a própria revolução. Né? Então, na frase de um grande estudioso do comunismo contemporâneo, que é o David Horowitz, um escritor americano, que já foi comunista, então entende de dentro. Ele diz assim, olha, the issue is not the issue. The issue is never the issue. The issue is the revolution. Ou seja, o tema em questão não é o tema em questão. Né? O tema é sempre a revolução. Então, direitos das minorias, né? Não é a revolução. Você quer usar as minorias para quebrar um determinado paradigma de educação ou de família, né? e introduzir um novo paradigma que seja favorável ao poder revolucionário. O planeta, o clima, não é o issue. Ninguém está preocupado com o planeta. Os comunistas não estão preocupados com o planeta. Né? Querem destruir as economias dos países livres, estão conseguindo, né? Para mais facilmente poder implementar um novo sistema econômico totalitário. O povo palestino. Palestina não é o issue. Eles não estão preocupados com os palestinos. Né? Eles querem criar celeuma, criar problema, criar terrorismo para justamente aterrorizar o Ocidente, obrigar o Ocidente a entregar os seus valores, a deixar seu cabelo ser cortado. Certo? Então é isso aí. Heitor Fontinelli, pergunta amigo ou pergunta amiga, não sei, o que você acha do canal Alta Linguagem? Não conheço, Heitor, não conheço. Vou procurar conhecer. Põe um link aqui para eu saber que tipo de vídeo é e tal, tá bom? Se der tempo, ainda a gente vê aqui um pouquinho, pela cara, assim, vou te dizer o que eu acho. Se bem que a gente não deve, né, ir pela cara. Eu prometo que eu vou dar uma... Se você acha que vale a pena, me põe uns links aqui, eu vou olhar o canal Alta Linguagem. Verdade, o povo e eu, sempre com o seu lema aqui, Deus vult, exatamente, né? Deus quer. Você vê que, né, o Sansão, o problema deles é que ele tinha um determinado chamado, uma determinada missão, né? E ele não
não a cumpriu. Mas ao não cumpri-la, né, tudo está, de certa forma, no plano de Deus, escrevendo por linhas tortas, né, e ele acabou cumprindo, quer dizer, ele, né, fez o seu sacrifício e, de certa forma, né, se tornou uma referência futura para o grande sacrifício do Cristo. O professor que virou sardinha diz: terrorismo é um negócio, o Hamas não vai acabar, no máximo mudar de nome. Sim, esse é um dos aspectos, certamente, né? Terrorismo é um negócio, terrorismo dá dinheiro, junto com o crime organizado, hoje estão totalmente enfronhados. Então, é uma das dificuldades imensas de acabar com o terrorismo, né? E, ao mesmo tempo, além disso, terrorismo dá poder para determinados países, determinados grupos, né? Né, que se beneficiam, mesmo aqueles que não estão tão diretamente ligados ao terrorismo, como é o caso do Irã. Tem outros, né? A China se beneficia, né, do terrorismo, né? Não sei se tem a China lá pagando o terrorismo, mas, claro, se beneficia, porque o terrorismo enfraquece o Ocidente, enfraquece moralmente o Ocidente. O terrorismo, ele levanta, é curioso, né? O terrorismo está levantando as massas imigrantes na Europa a favor do terrorismo. O terrorismo e aqueles que se levantam contra têm a sua bandeira rasgada e são presos, né? Como na Inglaterra. Então, é curioso esse fenômeno, né? O terrorismo, ele gera apoio automático ao terrorismo, ele não gera repulsa, né? E isso, claro, enfraquece o Ocidente, isso é bom para a China. Então, enquanto o terrorismo for um bom negócio em termos de dinheiro e de poder, que no fundo é a mesma coisa, né? Para determinados países, ele vai continuar. Por isso é que precisa de uma organização internacional, né? Uma concertação internacional para valer, né? Fala, quem está comigo, né? Quem não está, né? Vamos cortar. Então, não, mas a gente precisa continuar fazendo negócio com o Irã e tal. Então tá bom. Então, boa sorte, vai conviver com o terrorismo durante muito tempo. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui